E aí, meus filhos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu tenho uma convidada especial, mais uma convidada especial, uma mulher porreta, de voz meiga, mente criativa e mãos habilidosas que traçaram seu caminho do Brasil até a Itália. Cíntia Costa. Cíntia, se apresente para quem não lhe conhece. Oi a todos, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Cíntia Cristina Costa, diretamente do norte da Itália, né? Como eu sempre falo, eu sou estilista emergente, influencer cultural, dá quase 4 anos, Esther, como influencer cultural, né? Como estilista, eu posso dizer que é desde quando eu era pequena eu sou uma estilista da vida. Você teve alguma influência na família que colocou você no mundo da arte? Tive, Esther. Eu tive o meu primeiro amor. Me enche os olhos de lágrimas, são lágrimas de alegria, né? Porque eu creio que o meu pai, ele foi fundamental em tudo isso. O senhor João Batista Costa, é tudo graças a ele, esse DNA que ele me passou. Ele era no mundo do samba, ele fazia alguns desenhos, ele era escritor, compositor. Ele morreu, eu era muito pequena, então eu me recordo muito pouco. A única coisa que eu me lembro era do título dos jornais, né? Página da Folha de São Paulo, a primeira página foi toda dedicada para ele. Estava escrito assim: bancário morre com honras de sambista. E a minha mãe, aquela santa mulher, ela ia nas lojas, nas vitrines, ela olhava os vestidos e me levava junto e falava: olha, você faz esse desenho que eu quero levar para minha costureira para ela fazer. Mas mãe, eu não sei fazer. Você sabe sim. Como foi a sua mudança para a Itália? O que te motivou a mudar para a Itália? Aquela ali é uma longa história, porque a um certo ponto em São Paulo, sabe quando você se cansa, você quer mudar totalmente a tua vida? E foi isso que eu fiz. Eu dei o chute no balde e fui embora para o Rio de Janeiro. E lá eu eu fiz vários trabalhos, fazia animações com idosos, fazia a babá. E uma dessas caminhadas, eu estava em São Conrado, cuidando de uma criancinha, e ali tem a pista de aterragem dos parapêndios. E tava caindo um parapente em cima da minha cabeça. Aí eu falei, esse cara é louco, comecei a xingar ele, lindo, maravilhoso. Praticamente o meu esposo, ele caiu de paraquedas em cima da minha cabeça. Qual foi o seu primeiro impacto e seu primeiro desafio quando você chegou na Itália? Tirando o idioma, é claro. Meu primeiro desafio foi tirar aquela etiqueta da mulher brasileira, mulher fácil. Esse foi o grande desafio e é o grande desafio até hoje. Por que você acha isso, que até hoje nós somos vistos como um produto sexual? Esther, porque foi isso que aconteceu na Itália, aquela grande massa de europeus que iam para o Brasil próprio para o turismo sexual, né? Então, logicamente, a pessoa não sabe distinguir se você faz parte ou menos. Ah, você veio para cá porque ele te conheceu numa viagem que ele fez. Então, até hoje é assim. Então, eu sempre lutei para demonstrar realmente quem era a Cíntia Cristina. Sempre quis ser, não que eu queria ser a melhor, mas eu tinha sempre que demonstrar algo. Toda vez que eu saio da região onde eu moro, eu tenho que demonstrar algo. Toda vez que eu vou num ambiente novo, eu tenho que demonstrar quem sou eu tenho que contar a minha história desde lá do começo. Muita gente vê a mulher imigrante de países subdesenvolvidos, né, que eles dizem, Tailândia, Filipinas, Brasil, Venezuela, como um produto da prostituição. Exato. Sempre acham que a gente veio de condições assim miseráveis e pegamos um casamento para sair dessa vida. E não que isso seja um problema, mas rotular toda mulher que se casa com um estrangeiro é de uma pequenez. Então, é sempre esse reconhecimento, né? Tentando demonstrar quem você realmente é, porque do momento que você sai do teu país, você tem que começar a tua estrada toda de novo. É uma nova história, né?
para você praticamente deixa de lado aquilo que você era, você esquece de você mesma e tenta mostrar para os outros, e não só para os europeus, mas também para os brasileiros que moram aqui, que eles te olham já com aquele ponto interrogativo, mas quem é você na fila do pão? E eu sempre fui muito tímida no meu contar a minha história quando eu cheguei aqui. Eu sempre corri atrás de fazer cursos para melhorar o idioma e demonstrar que eu era capaz de fazer um trabalho que tenho daquilo que eu sou hoje, né? Você acha que a comunidade brasileira é unida onde você mora, na Itália? Depende se isso vai trazer alguma vantagem para eles, sim. Eu vi uma brasileira contando para um youtuber sobre como ela estava ganhando dinheiro nos Estados Unidos, vendendo brigadeiros na rua. E até aí tudo bem. Até o momento que essa entrevista estourou na internet e as próprias pessoas da região onde ela morava começaram a pesquisar a vida dessa menina e descobriram que ela não vendia esses brigadeiros de forma legal, vamos dizer assim, não tinha registrado. Sim. E aí eles denunciaram a menina. Claro que ela estava errada, ela deveria seguir as regras do país, mas você acha mesmo que esses brasileiros estavam preocupados em seguir as regras do país? Ou é apenas porque ela estava ganhando dinheiro ou estava se destacando e eles não? É muito valorizado na nossa terra, é a trajetória do herói. Todo mundo precisa sofrer horrores para depois chegar ao sucesso. Aqui a mesma coisa, Esther, pelo fato que pelo tempo que você me conhece, você já sabe como eu sou. Aonde eu vejo que tem brasileiro que eu posso contar uma história que possa ressaltar a história daquele brasileiro, para mim é um mundo, eu corro atrás, nunca pedi nada para ninguém. Mas aí o que acontece? Do outro lado, tem sempre um que quer ganhar vantagem nisso que você está fazendo ou menosprezando o teu próprio trabalho. E muitas vezes eu paro para pensar e falo, eu vou parar, mas é mais forte que eu não estou nem aí, eu vou, eu faço. Eu fui participar da Fashion Week de Milão, que tinha uma garotinha, filha de uma brasileira, que estava do meu lado, eu entrevistei ela, eu poderia fechar os olhos e não falar nada, mas eu quis mostrar o trabalho dela também, porque eu acho que a união faz a força. Como foi que você estudou o idioma, depois você foi fazer um curso de auxiliar? Como foi que você conseguiu entrar nesse ramo da enfermagem na Itália? Foi tudo muito natural, Esther, pelo fato que quando eu chego aqui no Brasil eu fazia estatísticas, né, nesse grande hospital. Eu queria trabalhar, eu queria fazer algo. E sem falar o idioma, eu peguei a lista telefônica e fiquei procurando vários cursos. E na época tinha um curso de enfermagem no hospital, onde você estudava de manhã e trabalhava de tarde e vice-versa. Só que quando eu liguei, ele já tinha fechado essas inscrições. E aí eu falei, não importa, vou fazer um curso de cabeleireiro, pensando que fosse como no Brasil, 6 meses, em vez não, eram 3 anos de escola de cabeleireiro. Uma faculdade. Uma mini faculdade. Eu falei, poxa, aí eu falei pro professor, olha que eu não falo italiano e nem escrevo. Não tem problema. Mentira, Esther. Depois de uma semana de escola, começou as provas, fiz o curso de cabeleireira, trabalhei por pouquíssimo tempo, porque naquela época eles não aceitavam o negro estrangeiro, a mulher brasileira. Sério? Conte-me Sério. mais sobre isso. As mulheres olhavam para minha cara e falavam, você não vai colocar a mão no meu cabelo. Tudo bem. Aí eu ficava na parte da limpeza, limpava o chão do salão, limpava o banheiro, os vidros. Depois eu consegui um lugar, eu tinha uma cabeleireira que eu acho que ela ficou com pena de mim, ela falou, pode vir trabalhar aqui comigo. Trabalhava muito. E nesse meio tempo meu sogro ficou doente, porque o curso que é um técnico de enfermagem, né? Mas aqui o técnico de enfermagem é visto como cuidadora. E aí eu fui trabalhar, eu
depois eu cuidei primeiro do meu sogro, e teve esse médico que ele viu como que era o meu operato, né, como que eu trabalhava, e me chamou para trabalhar junto com ele numa estrutura de doentes terminais. Trabalhei por um pouco, depois eu comecei a trabalhar a domicílio nas casas, que eu adorava. Eu subia e descia as montanhas com vários pacientes de vários tipos de doença. Tinha o terminal, tinha o não terminal, tinha uma senhorinha que a primeira vez que ela me viu, ela falou, eu não vou fazer você me dar banho com esse cabelo azul, não. Eu falei, tudo bem, não tem problema, eu fico sentadinha aqui com a senhora. Depois, no último dia que eu trabalhei com ela, ela falou, Cíntia, não vai embora não, eu gosto tanto de ti. Naquela época, o meu segundo pai, que era o meu sogro, ele ficou doente. Eu queria entender um pouco mais dessa doença, né? Que o mundo inteiro fala, mas eu não tinha muito conhecimento. Aí ele me deu tempo de fazer o meu curso, fazer o meu estágio e depois pegar a vida dele, o final da vida dele em mãos. À medida que você vai cuidando desses pacientes, você vai criando laços. Como é para você depois que eles partem dessa vida? Como é que você consegue lidar ou para você já virou algo natural? Com o meu sogro, eu pude ter uma lição de vida muito grande, porque aí eu aprendi a lidar com a morte. Naquele dia que ele partiu, a gente conversou muito, né? E eu falei para ele, Nono, no momento certo eu vou descer e vou te arrumar. E aí eu subi, eu vim para casa, porque a gente tem a casa uma do lado da outra. Chamei meu esposo, chamei os meus cunhados para ficar do lado do pai, porque ele tinha me pedido que quando ele partisse, que ele não queria ninguém que lavasse ele, mas que fosse eu arrumá-lo. Como se tinha que colocar o quarto como estava desde o começo, antes daquela doença terrível, né? E ali eu dei tchau para ele antes dele partir, ele falou, tá chegando a hora, né? Eu falei, sim. Foi doloroso? Foi. Porque naquele momento eu não queria dar adeus para ele, porque o ser humano ele é muito egoísta, ele não aceita a morte, né? Exatamente. Ele falou, fica tranquila, faz tudo aquilo que o Nono te ensinou. E foi duro para mim, eu tive que ir embora por 3 meses, eu não conseguia descer na casa deles. Eu já fui voluntária em uma casa de repouso. E eu tenho os meus momentos de observar pessoas e ficar viajando na vida. E observando aqueles idosos, eu ficava me dizendo, caramba, o tempo pode ser nosso inimigo quando a gente, seja pelas nossas escolhas durante a vida, ou seja pela escolha de pessoas que deveriam cuidar de nós e decidiram nos abandonar. Porque à medida que o tempo passa e a gente vai envelhecendo, parece que as pessoas perdem o interesse por você e pelas suas histórias. E eu acho que as nossas histórias é que nos dão a sensação de pertencimento no mundo. No final, Cíntia, não importa roupas caras, a beleza da juventude se vai, ou os carros caros. O que importa é o que você tem para dizer para outra pessoa. No final, as pessoas só querem ser ouvidas. E eu tenho a impressão que, na geração de hoje, nessa busca de conteúdos rápidos e mastigados, as pessoas não estão tendo tempo para ouvir a história de outras pessoas. E eu sinto que a próxima geração de idosos será bem mais solitária do que a geração anterior. Eu tenho essa sensação. E sério, eu penso como você, porque muitas colegas de trabalho, elas me perguntam, nossa, você é influencer cultural, você é estilista, o que você está fazendo aqui? Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Trabalhando como vocês. Porque ali a gente trabalha com... A gente coloca a própria mão na massa. Com certeza. Mas é tão prazeroso poder deixar a pessoa está ali, tem aquela dificuldade que para nós é uma coisa normal, a gente não precisa de ajuda do outro, em vez eles precisam, porque eles estão acamados, eles precisam que a gente vá ali e dê um banho completo nele, e eles se sentem as pessoas melhores desse mundo, e as histórias, Esther, são coisas lindas que eles contam pra gente. Qual a diferença
que você acha em ser mãe na Itália e ser mãe no Brasil? A diferença de ser mãe, a diferença de ser mãe na Itália é que você não tem ajuda de ninguém. Ninguém te vê. Você vira invisível. Todo custo você tem que aprender. No Brasil, eu vejo pelas minhas primas, pelas minhas sobrinhas, que tem sempre alguém do teu lado que vai falar, pode ir no banheiro que eu tô aqui do teu lado, eu seguro o teu bebê para você. E eu não. Como foi para sua família italiana te receber? Como foi a entrada nessa sua família italiana? Foi tranquila? Te receberam bem? Te receberam com desconfiança? Porque você disse que aí na Itália tinha muito esse preconceito contra a brasileira. Como foi essa entrada na família? A minha entrada foi bem assim, ó. Chego, vejo a mãe do meu esposo chorando. Eu pensei que ela estava emocionada. Vejo a sobrinha dele, que era pequenininha, que passava a mão na minha pele, mas eu não entendia nada. Aí depois de 3 meses eu virei para ela, como eu já estava dominando um pouco a língua, eu falei, Nona, nossa, por que a senhora estava chorando assim tanto, né? Ela virou para mim e falou assim, eu sabia que você era negra, mas não assim tanto. Eu aceitei porque eu converso muito com Deus, eu falei, Deus, ela não sabe o que ela está dizendo. Entra, né, o curso que eu fiz de técnica de enfermagem, eu tive que cuidar dela. Só que mesmo assim, ela não aceitava. Mas o meu sogro, ele me ama. Depois de 3 meses, ele começou a me conhecer, ele começou a me amar como se fosse a filha dele. Você recentemente participou da Fashion Week de Milão. Meus parabéns. E como foi essa experiência para você? Eu não estava acreditando. Eu não estava acreditando porque não era para mim participar. Eu não tinha minha pequena coleção pronta, porque trabalhando eu não tinha tempo disso, de fazer, de correr atrás, de costurar, de desenhar. E aí eu pedi um apoio, né? Eu tive que pedir um apoio com uma costureira modelista para me ajudar. Em uma semana eu tive que preparar tudo. Só que a coleção você prepara de ano com ano, não de uma semana. E foi ali que nasceu a coleção Águas. Eu assisti 2 séries biográficas essa semana. Uma sobre Karl Lagerfeld e outra sobre Cristóbal Balenciaga. E eu tava vendo em ambas as séries sobre a rivalidade que tinham com outros estilistas, seja com Yves Saint Laurent ou com Dior. E me fez parecer que é um ambiente bastante selvagem, vamos dizer assim, é bastante Muito. competitivo. Sim. Como é você ser estrangeira em um dos países que é considerado, né, que ainda influencia a moda no mundo? Como é você ser estilista nesse ambiente? Olha, Esther, eu posso te dizer que não é fácil. Desde o começo, as pessoas me diziam assim, você não é ninguém, você quer ser Dolce & Gabbana, Armani. Eu falava, não, eu não quero ser que nem eles, porque eu sou a Cíntia. Você nunca vai conseguir fazer nada, você nunca vai chegar até os pés deles. Eu me lembro uma ligação que eu fiz com uma moça que trabalhou para a Dolce & Gabbana, e ela falou, eu vou te dar só 10 minutos para a gente conversar, e eu vou te dar tudo que eu posso, eu vou te dizer, mas eu só tenho 10 minutos. Aí eu perguntei tudo que eu tinha que perguntar para ela em 7 minutos. Ela falou, primeiramente, pela tua idade, você nunca vai chegar a lugar nenhum, e você tem que ser uma costureira ou uma modelista. Quando eu desliguei o telefone, estava toda a minha família do meu lado. Eu chorava tanto, mas tanto, mas tanto. Todo mundo ficou me olhando, falou, o que foi? Eu nada não. Mas você acha que essa crueldade em palavras foi feito por conta de você ser estrangeira ou porque o mundo da moda é cruel? Todos os dois. Pode ser cruel. Todos os dois. Porque eu sou estrangeira e porque o mundo da moda é cruel, mas não é só o mundo da moda, Esther, porque eu me lembro que eu comecei fazendo acessórios de sementes de biojoias da Amazônia, né? E ali eu me lembro que eu fazia feirinhas, chegou uma brasileira que mora pertinho aqui de casa, ela perguntou para mim, aonde que tá a tua patroa?
Eu falei, a minha patroa? Sou eu mesma. O mundo da moda, ele é muito competitivo, sim. Ele tem muitas coisas que a gente não fala, mas que a gente vive e faz mal. Eu, quando eu caio, eu levanto, balanço a poeira e falo, tô nem aí. Ao menos eu fiz. Pode ser que ninguém vai me conhecer, mas a Cíntia Cristina estava lá. Como você acredita que a moda pode impactar na conscientização de questões sociais? Como conscientizar as pessoas? Eu faço sempre antigamente eu abria as minhas lives quando eu tinha tempo, e eu falava, você sabe o que você está usando? A pessoa me dizia não. Então comece a ler a etiqueta e saber a proveniência de cada dessas roupas que você está usando. Porque hoje, com o consumo, capitalismo, não tem aquela roupa que te dura a vida inteira. São coisas para você usar hoje, depois você joga fora. Só que o pessoal as pessoas não têm consciência que esse lixo que a gente está descartando vai contaminar as nossas águas. Será o que a gente quer? Que futuro que a gente quer? Sabe quantas pessoas estão ali dentro trabalhando para fazer essas roupas? Olha quantas pessoas perderam a vida há poucos anos atrás fazendo as roupas para essas grandes marcas. As pessoas não estão nem aí. Então, Esther, é o que eu falei na minha uma última apresentação, última live que eu fiz. Eu falei, eu sou uma gotinha no oceano. Hoje as pessoas não me escutam muito porque eu não tenho grande quantidade de followers. Por isso, eu teria que fazer uma viagem muito longa no deserto do Chile para mostrar para eles o que está acontecendo com essas roupas da Shein, que você paga pouquíssimo. Está tudo lá no deserto, tem roupas que não vêm usadas, eles colocam fogo. Isso está acrescentando não só no Chile, mas também nos países do terceiro mundo. Então você se preocupa não apenas com a estética, mas todo o processo e todo o impacto que isso pode trazer ao meio ambiente. Exatamente. Eu não quero ser a Cíntia estilista conhecida porque fez várias coleções por ano com 100, 30 mil peças vendidas. Na realidade, a minha realidade é outra. É, primeiramente, conscientizar as pessoas e poder fazer palestras sobre isso. A minha filha Francesca, que é a última das meninas, ela usa roupas que eu tenho no guarda-roupa de 34 anos atrás. A minha mãe morre de rir. Quando ela vem aqui, ela fala, mas Cíntia, você não jogou fora? Por que eu tenho que jogar fora essa roupa que ainda está assim, boa? O meu sogro, ele sempre me ensinou, quando eu cheguei aqui, Cíntia, compre, pague caro, mas que essa roupa pode te durar uma vida. Que conselhos você diria para alguém que quer imigrar, principalmente para a mulher imigrante? Olha, Esther, o conselho que eu posso dar é para vir com a cara e a coragem, mas hoje nós temos internet, né? Aprender muito bem a língua e atenção. Nem tudo aquilo que é traduzido em italiano para o português tem o mesmo sentido. E ser humilde, aprender a escutar e não responder já com 7 pedras na mão. E não querer comparar o Brasil com a Itália, porque são 2 continentes totalmente diferentes. Porque o brasileiro, até muitos TikToks, eu vejo que eles vão para o supermercado e falam, o preço disso e aquilo. Mas aqui se come a pizza sem ketchup, sem maionese. Gente, nós temos que aprender a respeitar a cultura de cada país onde a gente vai. Não porque no Brasil a gente faz assim, que a gente tem que fazer como se faz no Brasil. Porque não é assim. Com educação... Você está entrando na cultura deles, né? Exatamente. Coloque a tua educação na tua mala, aprenda muito bem a língua. A Itália é o seu lar? Não. É o seu lar definitivo? Não. Você acha que você volta para o Brasil? Eu acho não, eu tenho certeza disso. Por quê? Esther, você está querendo... Hoje vai ser, assim, essa nossa entrevista, as pessoas vão ver eu muito emocionada, porque a gente estando longe, a gente perde crescimento dos sobrinhos.
seus parentes, os seus tios ficam velhos, suas amigas de infância se foram e você viu só pela internet. Não me faça borrar meu delineador, que deu trabalho. Você fica dividido. Eu nem pertenço mais ao Brasil, nem pertenço mais à Itália, e quando eu estou na Itália, eu ainda sinto falta do Brasil. E sim, esse negócio de os sobrinhos crescendo, eu não tenho irmãos, né? Mas eu lembro que quando eu me mudei aqui para Noruega, eu tinha acabado de casar, não tinha nem saído meu visto ainda. E minha mãe me liga. Meu tio tinha falecido, tiraram a vida de meu tio. Ele foi assassinado. E foi a primeira vez que eu sempre carreguei muito esse sentimento de responsabilidade. Eu sempre vou à frente das coisas para ter responsabilidade. Tem algum BO, quem resolve sou eu. Eu sempre digo que eu não sou amiga para dar bons conselhos, eu sou amiga que dou soluções. Você precisa de algo, vamos pensar o que a gente vai fazer e resolver. E eu me lembro de ter uma sensação de impotência, porque não tinha nada que eu pudesse fazer, eu não estava lá para ajudar, eu não podia sair do país, porque estava o processo de visto. E meu pai é bem assim, racional. Minha mãe é mais emotiva, mas meu pai é mais racional. Meu pai falou bem assim: acabou, a vida dele acabou, Stephanie, a sua continua. Você tem que permanecer aí e focar no objetivo que você traçou. Pode ser seco o que ele falou, mas me ajudou. Exato. E eu acho que é isso. Às vezes, essas sensações de casamentos de amigos, nascimentos, minha vida continua para eles lá no Brasil, assim como continua para a gente, mas Exato. a gente sente como se estivesse perdendo conexões, eu não sei explicar. Sim, a gente perde aquele fio condutor que quando você chega, você fala, meu, eu perdi tudo isso. Eu me lembro quando eu cheguei na casa da minha prima, que eu vi aqueles guris que eram pequenininhos, já sendo pai. Eu fiquei assim, olhando, eu falei, nossa. E aí todo mundo, essa aqui é a prima que mora lá no exterior. Me conte uma lembrança, a lembrança mais feliz que você teve no Brasil e a lembrança mais feliz que você teve na Itália. Acho que a lembrança mais feliz que eu tenho do Brasil, eu vou lá na aclimação, quando meu pai com outras pessoas se uniram para formar, né, a escola de samba primeira da aclimação da Itália, eu acho o nascimento das crianças. Parte importante da sua vida. Grande importância na sua vida. Porque quando eu cheguei aqui era novembro, estava tão frio, e ali quando eu lavava as roupas, eu colocava em cima da estufa, o negócio ou queimava, se eu colocava do lado de fora, vinha tudo assim, congelado, a roupa congelada, durinha, eu falava, gente, que isso? Vou colocar na estufa, aí queimava. E quando eu atravessei o lago aqui, que era congelado, eu atravessei de ponta a ponta. Muito obrigada por você me dar entrevista. Eu sei que demorou, né? Porque sempre aparecia alguma coisa, mas finalmente aconteceu. E deixe um recado final para quem estiver assistindo você aqui. Mais empatia, entender o lado do outro e ser muito curioso, aprender muito, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente pode dar. Para as pessoas me seguirem, gente, porque em breve eu acho que tá saindo um projeto lindo que eu vou preparar, não é só para mim, mas é para todas as pessoas, todos esses artistas independentes, emergentes, que passaram pelo International Talent Live Show, porque eu quero que dê um significado todos esses 4 anos como influencer cultural. E não é para mim, mas é para eles. Então, Miss Ifis, vou deixar todas as informações da Cíntia aqui na descrição e na tela. Vocês vão lá seguir, vão lá acompanhar o trabalho da Cíntia. E esse foi o Arte de Ser Imigrante de hoje. Fui!